No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 15, a Bíblia diz que Jesus vai só para o monte para orar. E a mensagem específica de Deus para nós nessa manhã é: não fale na oração. Não fale na oração, porque a oração vai te levar a lugares sobrenaturais. A oração vai te levar a ambientes sobrenaturais. A oração vai te conduzir a momentos sobrenaturais. Você já conhece o contexto? Depois da multiplicação dos pães, algo inusitado que acontece na multiplicação. Eu quero frisar algo aqui, só pegar uma pontinha do último versículo, versículo 21, que antecede a leitura que nós fizemos da multiplicação dos pães. A Bíblia diz que havia ali 5.000 mulheres, fora, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E é interessante isso, né? Se fôssemos olhar para os dias de hoje, a gente sabe que a maioria sempre são as mulheres. Por exemplo, se você for contar quantos homens tem aqui no culto hoje pela manhã e quantas mulheres tem. Então, se tinha 5.000 homens, imagina o dobro que tinha de mulheres. E a Bíblia diz que se tinha um tanto desse de mulheres, imagina o número de crianças que não tinha. Segundo os estudiosos, aproximadamente de 15 a 20 mil pessoas. Está todo mundo sentado em grupos de 50, porque esta é a ordenança do Senhor para os seus discípulos. Depois que ele já tem na sua mão o pão e o peixe. Deixa eu frisar isso. O pão já está na mão de Jesus. O pão já está na mão de Jesus. E enquanto ele está com o pão, ele dá uma direção aos discípulos. Separa os grupos de 50 em 50. Pode ser que não seja tão fácil assim. Ele não está dizendo que é para eles. Ele não está dando uma ordem para que eles também transmitissem essa ordenança. No sentido de, é para todo mundo sentar aqui. Não, não é isso que ele está dizendo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês vão formar esses grupos de 50. Então, por gentileza, você pode se sentar aqui, você pode vir aqui, por favor. Você pode se sentar aqui. Talvez alguém não vai com a cara do outro e diga assim: mas eu não quero sentar perto do fulano. Não, mas não tem problema, eu queria que você sentasse aqui. Porque o que o mestre está dizendo é para que haja grupos de 50 em 50. Então os discípulos têm que estar preparados para isso, para formar esses grupos de 50 em 50. Pode ser que alguém diga: mas eu queria sentar perto da fulana. Não, mas aqui já tem 49, só falta você para sentar. Você vai ter que sentar no outro grupo. Aí talvez alguém diga assim: não, mas eu queria sentar nesse grupo. Não, querido, aqui já tem 49, por favor. Com muito amor, aleluia. Senta aqui, querida. Porque na realidade só está faltando isso, se assentar para comer. Mas o que vai vir depois ninguém sabe. O que alguém sabe é o seguinte: tem um pão na mão de Jesus. Se fôssemos olhar pela lógica humana da Lete, alguém diria o seguinte: ele vai alimentar principalmente os discípulos primeiro, depois o povo. Mas aí a Bíblia diz que depois que eles ajuntam todos os grupos, Jesus disse: agora venham, que eu vou entregar a vocês o pão e vocês vão entregar a eles. O pão vai ser partido na mão de Jesus. Deixa eu frisar algo aqui nessa manhã. Só quem pode partir o pão é Jesus. Deixa eu frisar algo aqui que o Espírito Santo acabou de ser partido, dói. Ser partido dói. Entrega na mão dos discípulos, e os discípulos saem entregando de grupo em grupos, de 50 em 50.
um pedacinho para você, outro pão para você, um peixe. Pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe. E alguém, quem sabe, algum dos discípulos poderia dizer o seguinte: mas e nós? Nós não comeu nada ainda, será que vai sobrar? A multidão é grande. Se fôssemos olhar pela lógica, como eu disse, primeiro teria que ter sido nós. Só que Jesus não está preocupado com um. Ele está dizendo, enquanto você faz a minha vontade, eu gero algo sobrenatural na tua vida. Talvez você está se preocupando com um pedacinho pequeno, mas o que Ele tem reservado para você, além daquilo que você pediu e imaginou. Reparte o pão, entrega, porque a entrega aqui é muito forte. Porque na realidade eles estavam famintos também. E ter que entregar algo que eu gostaria de estar comendo é renunciar à minha força, é renunciar à minha vontade. É a renúncia acima de tudo. Eu queria, mas primeiro você. Eu até queria, eu desejava, mas primeiro você. É o que Jesus está dizendo para alguém aqui. Alguém já pegou isso. Enquanto você faz a vontade dele, ele trabalha por você. Arebaixou. Depois que é repartido tudo, eu caio aqui no último versículo. E eu acho lindo que Lucas diz. Lucas, no capítulo 9, ele diz o seguinte. Ele diz que depois que todos sobejaram, isso quer dizer que eles comeram até não querer mais. E ainda sobrou, disse Lucas, 12 cestos. Aí alguém pergunta, mas aonde é que eles vão carregar esses 12 cestos se sobrou? Para quem que é esses 12 cestos? Será que Jesus vai continuar a caminhada e vai continuar levando esses 12 cestos? Não, deixa eu te dizer algo, são 12 discípulos. Você não pegou? Eu entrego um pedaço de pão, mas eu recebi um cesto. Pega essa revelação nessa parte da manhã, pega. Porque o que você está entregando nessa manhã não equivale um terço do que Deus está reservando para a tua vida. Se prepare, porque no término do culto tu não vai levar um pedaço, tu vai levar um cesto. Erabaia. E esse cesto não é só para você, é para alimentar a tua casa, a tua família. Jesus despede os discípulos e diz para eles: entrem no barco e vai para outra banda. Jesus despede a multidão e vai para o monte orar, num lugar à parte. Porque o que está para acontecer agora, pastor presidente, o que está por vir agora não é igual àquilo que o Senhor já tinha realizado em toda a sua trajetória. Porque talvez, irmão Silas, se Jesus se abrisse o mar, alguém ia dizer o seguinte: ele abriu o mar porque ele viu Deus abrir o mar vermelho para Moisés lá em Êxodo. Ele estava lá quando o mar vermelho abriu, então ele imitou. Ele está imitando, né? Já aconteceu lá, eu vou fazer de novo. Se Jesus batesse com a capa no rio e a água se abrisse, alguém ia dizer o seguinte: ele está imitando o profeta Elias. Ele está imitando, ele está fazendo de novo. E alguém vai olhar e vai falar: ele está imitando, eu já vi isso acontecer.
Porque se Jesus chamasse um peixe, talvez ou entrasse nele, ou ficasse de pé sobre ele, alguém ia falar o seguinte: ele está imitando o profeta Jonas. E deixa eu frisar algo sobre o Jonas aqui. Porque quem ora chega mais rápido ao ponto de chegada. O que isso tem a ver com o profeta Jonas? Capítulo 2 do livro de Jonas, versículo 1, diz a Bíblia que Jonas está no ventre do peixe e ele começa a orar. Pela lógica, a viagem duraria aproximadamente, se ele fosse de navio, de 40 a 90 dias para chegar em Nínive. Mas porque ele começa a orar dentro do peixe, 3 dias. 3 irmãos pegou. Se você orar, Deus vai te fazer andar na velocidade do sobrenatural. Aí Jesus tem a consciência do seguinte: para mostrar que eu sou maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que Jonas, eu vou andar sobre as águas. Levante a tua mão para o céu, pelo amor de Deus. Você vai andar sobre as águas. Você vai entender daqui a pouco. Você vai andar sobre as águas. Não, você não está entendendo. Você vai andar sobre a pobreza. Você vai andar sobre os problemas. Você vai andar em cima da morte. Você vai andar em cima das dificuldades. Deus não quer você embaixo. Hoje Deus te coloca em cima. Hoje Deus te coloca em cima. Recebe esta palavra, pelo amor de Deus. Os discípulos estão no barco, remando. E Jesus no monte orando. Observe a situação. Os discípulos no barco remando. Jesus no monte orando. Diga comigo: quem ora anda na velocidade do Espírito. Jesus está no monte orando e os discípulos estão remando. Jesus está no monte orando e os discípulos estão remando. Pela lei da física, tudo que vai sobre a água afunda por causa do seu peso, principalmente o que é pesado. Jesus tem 30 e poucos anos de idade. Aproximadamente ele pesaria aí cerca, na minha analogia, tá? Não diz a Bíblia, mas na minha analogia, cerca de 72 a 73, a 70, máximo 75 quilos. Então é pisar na água e afundar. Porque na lei da física, tudo que é pesado tem que afundar. Mas por que Jesus não afunda? A palavra Cristo, vem comigo. Eu estou falando sobre chamado, daqui a pouco você vai entender. A palavra Cristo no hebraico, traduzido para o português, quer dizer ungido. Cristo é o óleo. Ninguém pegou. Jesus é o óleo.
Gênesis capítulo 6, a Bíblia fala que depois de alguns dias dentro da arca, Noé faz aquela experiência, né? Solta o corvo vai e não volta. Solta o pombo, vai uma vez, vai duas vezes. Na segunda vez ele volta trazendo um ramo de oliveira. A oliveira produz a azeitona. Três irmãos pegou. A azeitona, depois de passar pelo processo, dela é extraído o óleo. E óleo não se mistura com água. E o mais lindo de tudo isso, o óleo nunca fica por baixo, ele sempre fica por cima. Eu estou sentindo ele aqui. Deixa eu liberar uma palavra para você aqui nessa manhã. Deixa eu liberar, levanta a tua mão. Levante a tua mão para receber essa palavra. Porque o dilúvio pode destruir muitas árvores, mas a oliveira jamais será destruída. Ela é a única árvore que sobrevive o dilúvio. Levante a tua mão, porque o Senhor está te visitando nesta manhã com o sobrenatural. Jesus anda por cima da água porque Ele é o óleo. Podia falar aqui da extração do óleo, da azeitona, do caroço que é duro. Mas a dureza da azeitona não está por fora, a dureza da azeitona está por dentro. Porque quem olha para a azeitona vê a sua película sensível e não imagina do que tem duro por lado de dentro. Mas depois de passar pelo processo das pedras, depois de passar pela esmagadura, se extrai 5 tipos de óleos que são usados dentro do santuário. O primeiro para ungir profetas, sacerdotes e reis. O segundo para manter a alimentação. O terceiro para sustentar a lâmpada, o candelabro aceso. O quarto, meu querido irmão, para ungir os enfermos. E o quinto, meu Deus do céu, para ungir os utensílios da casa do Senhor. Pega na mão desse crente que está do teu lado, me ajude a pregar para ele e para ela. Fala assim: Jesus andou por cima da água. Você está condenado a andar por cima. Só quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando, adora Ele por um minuto. Um minuto, só um minuto. Vai, rasga essa. Vai, rasga o céu. Ainda que você queira se misturar, você não tem como. Ainda que você não queira estar por cima, não tem como. É automático, alguém pode até querer te afundar. Meu Deus! Aparentemente Jesus está atrás. Olhe comigo aqui, vem comigo. Jesus ficou no monte orando e os discípulos estão lá no meio do mar. Pela lógica humana, alguém está olhando de longe e está dizendo: Jesus está atrasado porque ele está no monte, ficou para trás. E os discípulos estão lá na frente, quase para chegar do outro lado.
lógica humana, alguém está olhando e está dizendo assim: pastor Rainer, ele está atrasado. Pela primeira vez Jesus se atrasou. Ele ficou para trás. De repente Jesus disse, Jesus vem andando. Os discípulos estão apavorados porque eles têm na mente o seguinte: a tempestade é forte, o vento é pior ainda. Ficar no barco não nos dá garantia de vida. Pular nas águas é fatal. Como diz o bom paulista, se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. Não tem o que fazer. Jesus vem andando. Alguém olha ele vindo aqui, de repente ele já está aqui. Tem um corajoso no barco. Tem alguém ousado, com todas as suas características difíceis de lidar na natureza humana. Pedro. Ele tem algo que muita gente não tem: ousadia. Ele é atrevido. A ponto de dizer: se tu és o Cristo, faz com que eu vá ter contigo. Jesus já não está mais atrás, ele já está na frente agora. Por que ele está na frente? Porque quando Jesus diz vem, só pode dizer vem quem está na frente. Quando Jesus vem, Jesus diz vem, ele está falando de 3 tipos de chamado. Primeiro, chamado a arrependimento, que Jesus está dizendo: Pedro, se tu se arrepender de tudo, os seus pecados, de todas as suas naturezas, tantas coisas, vem. Você vai ter que abrir mão, você vai ter que sair do barco. Para viver esse sobrenatural, você vai ter que sair do ambiente que você está, Pedro. Você está entendendo? Era baixão. Mesmo que tenha alguém dizendo: não vai não, rapaz, você é louco. Olha o vento, olha as águas como estão agitadas. Mas Pedro está convicto. Pedro está decidido. Eu vou atender esse chamado. Ele me disse vem. E quem está me chamando não é qualquer um, não. Você está vendo o perigo, mas quem está me chamando está vendo o sobrenatural. Meu Deus, eu estou sentindo ele aqui. Não peguei ainda, não entendi ainda. Hoje Deus te chama para sair do comodismo. Hoje Deus te chama para sair do ninho. Hoje Deus te chama para sair da zona do conforto. Ainda que alguém diga não vai, não se lança, ele está dizendo vem. Ele está dizendo vem. Eu sinto ele aqui. Com certeza o grito de alguém aumentou. Que quem está no mesmo barco não está ouvindo da forma que Pedro está ouvindo. Todos ouvem a mesma voz, mas nem todos estão entendendo aquele chamado. É por isso que quando Deus chama alguém e separa para o ministério, nem todo mundo aprova. Tem gente que fica de longe dizendo: você é doido, não vai não, para com isso. Principalmente quando Deus diz: você vai viver da obra, eu vou te sustentar no reino. Aí alguém olha e diz assim: não faz isso não, você vai virar preguiçoso, tu não quer nada com nada, vai abandonar tudo. Mas Pedro
de ouvir as vozes de quem não entendeu o teu chamado. Porque quem te chama, Ele te sustenta. Quem te chama, vai investir em você. Quem te chama. Primeiro chamado, arrependimento. Segundo, libertação. Pedro vai ter que se libertar da zona de conforto. Por mais difícil que estar dentro do barco, eu vou ter que me mover. Se eu quiser viver o sobrenatural, eu vou ter que sair do ambiente. Mas eu estava tão acostumado com vocês aqui dentro. Eu estava tão acostumado com a nossa amizade. Eu estava tão acostumado em receber aquele zap. As nossas conversas. Eu vou ter que eu vou ter que me libertar de tudo isso. Vou ter que abrir mão de tudo isso. Sim. Não estou entendendo. Será que eu vou ter que mudar de estado? Será que eu vou ter que mudar de cidade? Eu vou ter que me libertar de muita coisa. O cordão umbilical vai ter que ser cortado. Muita gente vai ter que ficar para trás. Tem gente entendendo aqui, pelo amor de Deus. Eu vou ter que me libertar das minhas incertezas, das minhas inseguranças, dos meus serás. Mas será que eu vou afundar? Se eu for, será que eu vou andar como Ele está andando? Será? Como vai ser? Mas eu não estou resistindo a ouvir esse chamado. Vem. Eu não sei você, mas está tão forte a presença dele aqui. Missionária, eu não estou sentindo nada. Porque você não deu glória ainda. Porque se você começar a dar glória, eu só dou glória se eu sinto. Então você não vai sentir nada aqui hoje. Porque eu dou glória para sentir. O Senhor me chamou num culto de missões. Eu estava com 17 para 18 anos de idade, solteira. Tudo que você imaginar dentro da igreja eu já fiz. Tudo. Desde tesouraria, secretaria, limpeza de igreja, tudo. Eu estava num culto de missões e uma mulher idosa, com mais de 70 anos de idade, estava pregando. E ela pregando, ela dizia assim, não sei se alguém conhece a cidade de Marília aqui, no interior de São Paulo. Ela dizia, no ano de 1942, aproximadamente. Eu cheguei na cidade de Marília, ainda era uma vilinha pequena. E ela dizia, com a minha família de mudança, meu pai foi trabalhar na região e não tinha nenhuma igreja Assembleia de Deus. Ela disse, Deus... E eu disse, Deus, e agora o que eu vou fazer? Porque nós temos uma cidade que não tem igreja para nós congregarmos. E ela orando, Deus falou para ela assim, abre uma igreja aqui. Fala com o teu pastor lá onde você estava e abre um ponto de pregação na sua casa. E você e o seu pai pastoreiem essa igreja. E ela começou a falar isso, meu coração começou a queimar, e eu comecei a chorar e não parava mais. E ela disse, nós começamos um ponto de pregação na varanda da minha casa. Hoje é a sede da Assembleia de Deus para mais de 1.500 pessoas sentadas dentro de Marília. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, se uma mulher pode abrir uma igreja, por que eu não posso? Porque Deus conhece meu coração, eu sempre tive muita sede. Muita sede. Em 1997 era uma época que as mulheres não tinham muito espaço dentro da igreja.
A gente, por exemplo, não tinha um congresso como esse. A maioria das vezes eram os homens só que pregavam. Eu sempre amei a palavra, mas eu gostava de cantar na época. Hoje eu canto meu marido, de vez em quando ainda. E o meu pastor olhou para mim um dia e falou assim para mim: Alessandro, eu vejo você pregando, porque sempre vai ter uma autoridade acima de você que vai ver algo no teu chamado, no teu ministério que você não viu ainda. E ele disse: Alessandro, estude a Bíblia, leia a Bíblia, porque Deus me mostrou você pregando. E eu falei: pastor, mas eu leio e não entendo. Ele disse para mim claramente: leia até você entender. Eu falei: meu Deus, vou ler de novo. E comecei a estudar a palavra. Com 19 anos ele me ensinou a dirigir culto. E eu falei: pastor, eu posso fazer culto ao ar livre com os jovens? Ele disse: pode. Fui para frente do Boticário da cidade de Monte Alto, na rua Rui Barbosa. O sol estralando mamona. E eu lá de terninho, com um irmão que ele era mudo, mas Deus fez um milagre na vida dele. Ele falava, meio fanhoso, mas pregava. Sem caixa de som, sem microfone, sem nada. Ele falava: Alessandra, eu vou passar para você, e você canta o hino. Eu falei: tá bom. Depois você volta para mim, eu conto o testemunho. Eu falei: tá bom. E depois você volta de novo para mim, e nós prega e faz o apelo. E gritando na rua da cidade. Mas que é por isso que ainda hoje eu preciso me controlar no meu volume. Começamos a pregar. Dali eu falei: pastor, tem uma irmã que pediu para fazer uma oração na casa dela, e reuniu um povo lá. Os vizinhos foi lá, os parentes foi lá. Ele falou: faz um culto lá, Alessandro. Eu falei: mas como pode? Pode. Num bairro do outro lado da cidade. Começamos um ponto de pregação dentro da varanda da casa da irmã. Nisso eu já estava morando na cidade de Taquaritinga. Eu já estava dirigindo um ponto de pregação dentro da feira, na Vila São Sebastião. Não sei se alguém conhece aqui, cidade de Taquaritinga, interior de São Paulo. A Vila São Sebastião é um bairro que ninguém quer ir lá, porque o negócio é esquisito. Só para você ter noção, é conhecido como mata um hoje e deixa outro amarrado para amanhã. Só para você ter noção, mais ou menos assim. Eu fazia culto na frente de um bar chamado Risca-Faca. E ali nós pregávamos a palavra de Deus, eu e um ancião que Deus tomou para si. Os anos foram passando, e eu comecei a abrir a primeira igreja, segunda igreja, terceira. Quando me casei, eu já pastoreava a terceira igreja. E casada, começamos a abrir obras juntos, eu e meu esposo. Hoje eu estou aqui dizendo para você: Deus está te chamando. Porque quando Deus me chamou, eu trabalhava secularmente. Deus fechou todas as portas. E mesmo que eu quisesse entrar em algum lugar, a empresa falia. Eu me lembro que eu entrei numa fábrica de amendoim, para temperar amendoim, torrar amendoim, aqueles amendoinzinhos que o povo vende por aí. Trabalhei lá 15 dias, faliu. Fiquei sem receber até hoje. Você dá risada? Porque quando Deus nos comissiona, Ele se responsabiliza. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado e fala: hoje Ele te chama para um chamado sobrenatural. Você não tem noção aonde Ele vai te levar. Você não tem noção o que vai acontecer. Pedro está assim: o que vai acontecer quando eu pisar na água? Não sei, Ele me chamou. Mas eu preciso me libertar do ambiente que eu estou. Terceiro chamado, sobrenatural. Aleluia. Não estou entendendo o que é um chamado. É como se você entrasse dentro de um avião sem saber aonde vai ser o destino. É como se você entrasse dentro de um ônibus, muita gente com você, mas o motorista fala assim: ó, para onde você está indo? Eu não sei.
coragem. Deus está chamando alguém aqui nessa manhã para viver um chamado diferenciado, para viver algo que ninguém nunca viveu. Tem muita gente no barco com você, mas nem todo mundo está recebendo o chamado que você está recebendo. Tem muita gente no mesmo ambiente que você, no mesmo barco que você, mas nem todo mundo está entendendo o que Deus tem para você. Vão te chamar de louco, vão te chamar de doido, vão falar tanta coisa, vão te caluniar, vão tentar te matar, vão tentar te parar, mas quem te chamou está dizendo: vem! Tem que ter coragem para viver esse chamado e viver algo que ninguém nunca viveu, porque na realidade quem está no barco com você nunca vai viver o que você vai viver. Vem. E Pedro descendo do barco. Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Agora vem outra situação. Quantos metros Pedro andou sobre as águas? Quantas pisadas ele deu até chegar em Jesus? 1 metro, meio metro. É mais, talvez tenha alguém. Espera aí que você vai entender. Pedro está caminhando. Mas todo mundo tem um mas na vida. Isso prova que nós não somos super-homens e super-mulheres. Como já foi dito aqui hoje, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Mas eu sou consciente que tem um mas na minha vida, porque se não tivesse esse mas, ninguém estaria aqui mais. Já estava todo mundo na glória, já era perfeito. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Esse é o maior inimigo da igreja. Esse é o maior inimigo do homem e da mulher. O medo. Eu não tenho medo. Entre aspas, abrir um parênteses rápido aqui. Está para estourar uma guerra mundial a qualquer momento. Segundo tudo que está acontecendo, tem gente que nem quer saber o que está acontecendo em Israel, mas você precisa saber. Você precisa se informar. Porque se estourar uma guerra mundial, o Brasil está no meio. Muita gente vai para a guerra. E o Brasil tem que estar em oração. Mas você sabe o que é o lindo de tudo isso? Que eu vejo Deus cuidando da nação brasileira. Que ontem teve um eclipse. Ontem teve um eclipse na lua. E não sei se alguém viu, algumas pessoas conseguiu pegar na foto, no microscópio, uma aliança em volta da lua. Só no Brasil conseguiu ver isso. Você não está entendendo o que é isso, querido? Eu me arrepiei inteirinho aqui do... Ele está aqui. Não peguei. Aquele que fez uma aliança com a igreja. Deus está cuidando da nação brasileira. Meu Deus do céu. Sentindo um vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Começou a ir para o fundo. Começou a ir para o fundo. Ele não chegou no fundo. Não peguei. Ele não afogou.
mergulhou, a água não submergiu Pedro. Ele começou. Missionária, mas Pedro andou, mas afundou. Afundou, mas não morreu. Afundou, mas não afogou. A água não submergiu Pedro. Está vivo. Teve gente que não pegou. Missionária, estava tudo bem na minha casa, de repente eu estava caminhando sobre as águas, de repente eu tive medo. Estava tudo bem, estava tudo sob controle. Eu e o mestre e eu olhando para ele, ele olhando para mim, de repente ainda bem que você estava indo em direção a ele. Ainda bem que você estava olhando para ele. Jesus te chama hoje para andar sobre as águas. Deus quer te entregar o sobrenatural nesta manhã, porque ninguém discute com o resultado. E no nessa caminhada, o Senhor está dizendo: pode até ter fracasso, mas não haverá luto. Não haverá luto. Eu posso até fracassar, mas eu vou caminhar. Pedro afunda ao encontro de Jesus. Você não escutou, vou repetir. Pedro afunda ao encontro de Jesus. Ele não está longe do olhar de quem pode fazer. Ele não está longe, ele está perto. Ele está afundando, mas está indo ao encontro dele. Eu posso até afundar, mas eu vou afundar indo ao encontro dele. Eu posso até fracassar depois de alguns passos, mas eu vou fracassar na frente deles. Longe dele não. Sabe por que nós sentimos medo? Porque somos humanos. A última guerra do ser humano, a última luta nossa, vai ser contra o espírito da morte. Só que Paulo escreve aos Coríntios: a morte foi vencida. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu agrilhão? Travada foi a vitória. Não estou entendendo. Deus está te curando de todo medo aqui nessa manhã. Hoje, segundo a ciência, segundo os estudos, nós estamos na nação mais ansiosa do planeta Terra, que é a nação brasileira. E você sabe de onde vem a ansiedade? Medo de viver o futuro. Só que o Espírito de Deus está aqui nesta manhã dizendo: hoje eu repreendo todo medo. Só vem. Só vem. O medo será vencido enquanto você caminhar. O medo pode até querer te paralisar no meio da caminhada, mas no meio da caminhada o Senhor Jesus fará algo sobrenatural. Arebachore caramasuri carabas. Ao afundar, Pedro grita:
sentindo o vento forte, teve medo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Salva-me. Não é feio você pedir socorro para aquele que está no controle, porque aquele que está na tua frente conhece a tua fraqueza e conhece a tua estrutura. Ele conhece as tuas limitações. Deixa o vento gritar, deixa quem está no barco gritando, deixa quem está olhando de longe que não está entendendo, porque muita gente vai olhar e vai falar assim: mas está afundando, mas eu posso até afundar, mas não vou ficar lá embaixo. Eu decidi clamar por ele, eu decidi sair da posição em que eu me encontro, eu decidi não ficar lá embaixo. Eu posso até estar afundando, mas eu decido não ficar lá embaixo. Eu grito, eu clamo, e ao clamar, diz a Bíblia Sagrada, que o mestre o toma e o traz de volta. Feche os seus olhos por um minuto, porque Jesus está ouvindo o teu grito aqui nessa manhã. Ele está ouvindo o teu grito de socorro. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu vou morrer. Senhor, me salva. Senhor, eu cheguei até aqui. Senhor, eu cheguei até aqui. Senhor, me salva. Senhor, faz alguma coisa. Ele não precisava tomar Pedro pela mão. Uma palavra dele, Pedro levitaria novamente. Mas não, quando ele quer fazer algo que ninguém nunca fez, ele te toma pela tua mão e te diz: homem de pouca fé. Não, você não está entendendo. A mão dele te pega aqui hoje. A mão dele te segura para você não afundar hoje. A mão dele te segura para você não morrer hoje. Não, você não está entendendo. Você não vai morrer nessa crise. Você não vai morrer nesse processo. Esta luta não é para te matar. A mão dele te pega hoje. A mão dele te traz para cima hoje. Você foi chamado para viver algo que ninguém quis viver. Você foi chamado para viver algo sobrenatural. E hoje ele te pega. Hoje ele te toma pela tua mão e te diz: eu te seguro. Eu te seguro. Não, 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 não. Você não vai morrer. Levante só uma mão para o céu, só a mão direita. Feche os seus olhos. Ele está pegando alguém aqui hoje pela sua mão. Ele está dizendo: quem te chamou garante que você não morre no final da história. O câncer não vai te matar. A enfermidade não vai te matar. Ele abaixou. Eu estou sentindo ele aqui. A perseguição não vai te matar. Os ruídos não vão te matar. Ele está dizendo: eu te seguro, ó, estou te pegando. Eu estou te pegando, estou te segurando agora. Abadaia, tem gente aqui que vai sentir algo sobrenatural. Ela mandou, ele me carabachou. Alabaia, alabaia, alabaia. Alabaia, ele ouviu o teu grito de socorro e ele está dizendo: eu te pego agora. Eu te tomo agora. Eu te seguro agora. Eu te seguro. Eu te seguro. A depressão não vai te matar. O suicídio não vai te matar. A ansiedade não vai te matar. O desemprego não vai te matar. A traição que você sofreu não vai te matar. Não, não vai, não vai. Ele te segura. Ele te toma pela tua mão direita e
te diz: eu te seguro, eu te seguro, as águas não vão te submergir, eu te seguro. Pega na mão desse crente que está do teu lado e não fala nada. Segura a mão dele e não fala nada. Segura a mão dele e não fala nada. Essa mão que segura a tua mão já sentiu a tua temperatura. Essa mão que segura a tua mão já sabe se você está com a mão gelada ou se está com a mão quente. Eu estou falando de alguém que conhece a tua estrutura. Eu estou falando de alguém que te ama mais do que eu, que te ama mais do que a igreja, que te ama mais do que o teu marido, que te ama mais do que os teus filhos, que te ama mais do que tua família. Eu estou falando de alguém que conhece a tua estrutura. E ele diz nessa manhã: eu te seguro, eu te seguro, sou eu que te seguro, sou eu, sou eu. Que te segurou para você não cair. É Ele que te segura. É Ele que te segura. Ele está te segurando. Olha aí, meu Deus. Olha lá, meu Deus. A macumba não te mata. A feitiçaria não te mata. O medo não te mata. A perseguição não te mata. A guerra não te mata. O céu te segura. O céu te sustenta. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Seja batizado agora. Enquanto Ele te segura, seja revestido agora. Você está condenado a andar por cima. Está condenado. Não tem para onde fugir. Dele que eu ainda não parei. É por isso que tu não morreu em 2019. Tu está condenado a andar por cima das águas. Você achou que ia morrer em 2021, mas eu cortei o laço. Hoje eu te chamo para viver algo sobrenatural. Eu te escolhi no ventre da tua mãe, não era para tu estar aqui. Eu te separei no meio da tua família, no meio da tua parentela. Eu preciso de um obreiro aqui, por favor. Um obreiro revestido de glória, um obreiro. Preciso de dois, mais um, vem aqui, filho. Um de cada lado nele aqui, pega na mão deles. Vem aqui do lado de cá, meu filho, pega aqui na mão deles.
Eu te escolhi no meio da tua parentela para fazer a diferença. Eu derramei sobre ti o óleo pastoral, a unção ministerial. Ainda que tu fujas, ainda que tu corra, ainda que tu diga: Senhor, eu não quero, Senhor, dói muito, diz o Senhor, eu te chamei para viver o sobrenatural. Eu te seguro, eu levanto eu levanto Arão, eu te seguro, eu te sustento, sou eu que te seguro. Lembra que quando você gritou: Senhor, me socorre, dentro daquele quarto, eu ouvi o teu clamor e desço com pressa hoje e mudo todo o decreto a teu favor. Assim diz o Senhor. Ora por ele. Olha a mão nas costas dele, ora por ele. Ora naquele cobra a adoração. Pedro volta por cima d'água, porque quem te chamou para andar por cima se responsabiliza. Agora Jesus convida Pedro para voltar para o barco. A quantos metros de distância eles estão do barco? Não sei. Quando Pedro afundou, a quantos metros de distância ele está do barco? Quanto ele já tinha andado? Também não sei. Vamos pôr aqui na minha analogia mais ou menos uns 3 metros de distância. Pedro volta a submergir sobre as águas. Como que Pedro voltou para o barco? Não entendi, eu comecei andando por cima d'água, vou voltar para o barco. Três irmãos pegou, o resto ficou tudo variando. Se prepare para viver coisas que ninguém que está no teu barco viveu um dia. Porque quem te viu afundando vai te ver voltando para... Quem te viu afundando e olhou de longe e disse: vai morrer, está condenado, agora não tem mais jeito. Vai ter que ver você voltar para o barco andando sobre as águas. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Vem dando glória, vem. Posso fazer algo aqui, pastor? O pastor me deixou à vontade. Agradeço a Deus pela vida do vosso pastor. Eu já preguei em congressos que o pastor deu 15 minutos para a palavra. Terminou o culto, o povo falou: estou indo embora com fome. Mas não me importa, se me dá 5 minutos, eu prego 5 minutos e sento. Eu estou aqui para obedecer. Eu vou fazer algo aqui que o Espírito Santo mandou. Você ouviu a palavra? Tem alguém recebendo um chamado especial aqui nessa manhã? Eu recebi um chamado de Deus um dia como esse. E quem entra pela brecha não tem como voltar atrás. Quando Jeremias, o profeta, disse: Deus procura alguém que se coloque na brecha, mas ele não encontrou ninguém. Ele estava falando de alguém que se arriscaria.
Alguém que se arriscaria para ajudar a tapar as brechas do muro de Jerusalém. Porque quem entrava pela brecha não voltava pelo mesmo lugar, não saía mais. Você está entendendo o que Deus está te falando? Não tem como voltar para trás. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não tem mais jeito. Depois que você recebeu o chamado e Ele te disse: vem. Ele está dizendo: você vai andar sobre as águas. Ela baixa. Mas você não vai sozinha para o barco. Eu vou com você. Ela baixou. Você vai comigo. Você vai comigo. Vai subir, desce. Deus está renovando essa mulher aqui. Deus está renovando o ministério. Você não vai entregar o que Deus te confiou. Você não vai abrir mão do que Deus te confiou. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te renovar. Recebe este renovo de Deus, no nome de Jesus. Cadê você que sentiu de Deus? Que Deus está te chamando, vem aqui. Vem. Eu estou sentindo Deus me chamar. Olha aí, gente, que exército lindo. Era maior. Depois que a gente desce do barco para ir ter com Jesus sobre as águas, não tem como voltar pro barco sem Ele. É uma manhã de renovo. É uma manhã de quebrantamento. Há uma nuvem de glória aqui. O Senhor está te chamando dessa manhã. Eu doei a minha juventude para Ele, não me arrependo. Se eu pudesse, eu voltaria atrás e viveria tudo de novo. Porque vale a pena. Está entendendo? Você vai concluir uma faculdade, mas o Senhor te enviará às nações. Aleluia. Você vai estudar o inglês. Não sei se você já estuda. Glória, glória. Tu vai viver algo que ninguém da tua casa viveu. Ele conhece a tua temperatura. Glória, glória, aleluia. Eu estou sentindo Ele aqui, queridos. Está muito forte. Vem aqui, irmã. Você vai dar um abraço de mãe nela. É abraço de mãe. Segura ela. Porque ela achou que não ia aguentar. Ela achou que não ia aguentar. Está muito forte aqui, gente. Fecha os seus olhos. As obreiras ficam de olho aqui para... Em nome de Jesus. Ele quer renovar com o Espírito Santo. Ele quer batizar com fogo. Com fogo.
O Senhor está visitando o altar dessa igreja com saúde nessa manhã. Eu vejo Deus trocando veia artéria aqui nessa manhã, lá no altar. O Senhor está visitando o pulmão de uma autoridade que está aqui nessa manhã. Deus está restaurando as veias artérias. Alguém da tua casa já partiu com problemas. É algo que vem de pai para filho, de filho para pai. Mas o Senhor está dizendo: em você parou. O Senhor te restaura nesta manhã. O Senhor te opera nesta manhã. Pega. Põe a mão no ombro dessa pessoa que está na tua frente. Só para ele saber que ele não está sozinho. Vai cair uma glória muito grande aqui. A Dalete vai adorar. Há uma nuvem de glória que pairou sobre este lugar. Ela mandou briadar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de